O que Warren Buffett, Michael Burry e Bill Ackman têm em comum agora? Eles estão a comprar ações e com apostas maiores do que muitos imaginam. Neste vídeo, irá conhecer as 6 empresas que receberam aportes milionários desses investidores. Tudo com base nos documentos públicos que revelam onde os maiores fundos estão a investir. Mas antes de iniciar, lembre-se de gostar do vídeo e inscrever-se no canal para me ajudar a trazer mais destas informações para si. No primeiro trimestre, Warren Buffett fez um movimento que passou despercebido pela maioria dos investidores. Ele aumentou a sua exposição em 113% na Constellation Brand. Para muitos parece apenas mais uma empresa de bebidas. Mas Buffett enxerga muito mais do que isso. Constellation é dona de marcas como Corona, Modelo e Pacífico, bebidas que estão presentes em encontros familiares, jantares e churrascos em todo o mundo. Mas o que realmente chama a atenção são os números por trás da operação. A margem EBITDA da empresa é de impressionantes 38,8%. Para colocar em perspectiva, este é um nível de rentabilidade típico de grandes empresas de tecnologia e não de um produtor de cervejas e destilados. E o múltiplo está sendo negociada a um EV/EBITDA de apenas 11,4 e um POL de 14,5. Ou seja, para cada euro de lucro projetado, o investidor paga hoje apenas 14,50 €. Isso é raro para um negócio com esse histórico de desempenho. Qual que é o histórico? O crescimento médio anual de lucro por ação nos últimos 5 anos foi de 48,9%. Sim, você ouviu certo. Enquanto todos os olhos estavam nas empresas de tecnologia, a Constellation vinha entregando crescimento e consistência silenciosamente. Há ainda outro ponto que Buffett valoriza: resiliência em qualquer cenário. A empresa possui alto poder de precificação. Mesmo em ambientes de inflação, consegue reajustar preços sem perder clientes. Além disso, está expandindo de forma estratégica para outras tendências crescentes no mercado global. Tudo isso faz da Constellation uma empresa com marca forte, geração de caixa sólida e ainda subvalorizada em relação ao que entrega. Mas o mais curioso é que, mesmo com tudo isso, o mercado ainda trata como uma empresa comum de consumo. Buffett claramente pensa diferente. E este não foi o único movimento surpreendente dele neste trimestre. Outro movimento curioso de Buffett neste início de ano foi o aumento da sua posição na Pool Corporation em impressionantes 144%. A Pool Corp é simplesmente a maior distribuidora de suprimentos para piscinas e lazer exterior do mundo. Isso inclui desde filtros e aquecedores até móveis de jardim e produtos químicos para tratamento de água. À primeira vista, o setor parece banal, mas é exatamente aí que está o valor oculto. Trata-se de um mercado nichado, com pouca concorrência e um perfil de receita altamente previsível. Afinal, quem tem piscina precisa manter o funcionamento dela ano após ano, e poucas empresas conseguem atender essa demanda com eficiência e escala como a Pool Corp. Buffett sabe exatamente o que está a comprar. A empresa tem um retorno sobre o património líquido de 54,5%, algo bem raro. E a geração de caixa livre representa 9,2% da receita e tem-se mantido sólida. E o lucro por ação cresceu, em média, 15,4% ao ano na última década. Não é crescimento explosivo, mas é constante. E constância para Buffett é tudo. Claro, o preço reflete essa qualidade. O preço sobre os lucros atual gira em torno de 28,2%. E o valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização está na casa dos 20%. Mas como o próprio Buffett costuma dizer, é melhor pagar caro por excelência do que barato por mediocridade. A Pool Corp entrega exatamente isso: a excelência em um mercado ignorado. Poucos concorrentes, margem estável e demanda recorrente formam o tripé que torna este negócio altamente resiliente, e é justamente isso que atrai Buffett, né? Simplicidade, estabilidade e força operacional sem precisar reinventar a roda. Mas enquanto Buffett aposta na previsibilidade, Michael Burry está a fazer algo radicalmente diferente. Enquanto Buffett aposta em estabilidade silenciosa, Michael Burry segue um caminho totalmente oposto. Ele zerou toda a sua carteira e concentrou 100% do capital em uma única ação, a Estée Lauder.
uma decisão ousada até mesmo para os padrões dele, conhecido por prever a crise imobiliária de 1908. Mas o que há por trás dessa aposta? A Estée Lauder é uma gigante do setor de cosméticos de luxo. Mesmo enfrentando dificuldades recentes, ainda mantém uma margem bruta impressionante de 73,9%. Essa margem indica que o cliente compra mais pelo nome do que pelo produto em si. E mesmo após uma queda expressiva nos lucros, o fluxo de caixa livre voltou a território positivo, superando 1 bilhão e 400 milhões de dólares no último ano fiscal. Isso mostra que, apesar do cenário desfavorável, a empresa ainda gera dinheiro real. A tese de Burry é simples: o mercado exagerou na punição. A ação sofreu, mas o núcleo do negócio continua intacto. A marca tem apelo global, especialmente em mercados como China e Oriente Médio, onde a demanda por produtos premium está em retomada. O valuation ainda é alto, com preço sobre lucro atual de 26,3 e projeção de 32,5, mas esses múltiplos já incorporam uma expectativa de recuperação. E há um sinal que chama a atenção: além desses, mais de 8 milhões e 700 mil dólares em compras por parte de executivos da empresa nos últimos meses, sem nenhuma venda registrada. Para Burry, quando os gestores colocam o seu próprio dinheiro em jogo, algo está por vir, e enquanto Burry aposta na paciência, Bill Ackman está capitalizando em velocidade máxima. Bill Ackman não costuma fazer apostas tímidas, mas o que ele fez neste trimestre superou todas as expectativas. Alocou 18,5% da carteira do Pershing Square em uma única ação, a maior posição da história do fundo. E essa ação é a Uber, a mesma Uber que anos atrás era sinónimo de prejuízo e incerteza. O que mudou? Tudo. A empresa virou a chave. Saiu do modelo de crescimento desordenado e passou a entregar lucro. Lucro de verdade. Em 2025 reportou 9 milhetes e 86 milhões de euros de resultado líquido. Não é mais uma promessa de rentabilidade futura, é uma realidade já consolidada. E mesmo com essa virada, o mercado ainda parece não ter recalibrado a sua percepção. A Uber está a ser negociada a um preço sobre lucro de apenas 15,5, patamar comum para empresas industriais, não para plataformas globais com elevada escalabilidade. O número de receita também impressiona: 44 mil milhões de euros, com crescimento de 30% ano. E o mais relevante, margem líquida de 27,1%, margem que tende a crescer à medida que a base de custos se dilui. Cada euro adicional de receita contribui de forma ainda mais expressiva para o lucro. Para muitos analistas, a trajetória atual da Uber lembra a da Amazon entre 2014 e 2016. Quando os lucros finalmente apareceram, o mercado precisou reprecificar a ação, e rápido. Ackman parece estar a antecipar exatamente isso. Uma correção de múltiplos que ainda não ocorreu. Claro, há riscos. Regulação, competição, sensibilidade macroeconómica. Mas a estrutura de capital, a presença global e o modelo de plataforma colocam a Uber em uma posição difícil de ser desafiada. Ela domina um ecossistema inteiro de mobilidade e logística. E é precisamente por isso que a aposta de Ackman é tão agressiva. Ele não está apenas a comprar um balanço positivo, ele está a comprar um novo momento, uma nova fase. Mas enquanto alguns surfam esse presente operacional, outros preferem buscar valor naquilo que foi deixado para trás. Monish Pabrai olha para um passado turbulento com olhos treinados para o futuro. No primeiro trimestre de 2025, ele colocou 24% de todo o seu portfólio em uma única ação, Volaris, uma empresa que muitos investidores sequer lembravam que ainda existia. Volaris é um nome do setor de perfuração offshore de petróleo, segmento que passou por um verdadeiro colapso nos últimos anos. A empresa chegou a declarar falência em 2020, foi reestruturada e agora volta ao mercado com um modelo muito mais disciplinado. O retorno sobre capital investido já é positivo e os números operacionais mostram que a retomada não é apenas narrativa. Margem EBITDA de 25% e lucro líquido sólido. Ainda assim, a ação continua sendo negociada a um preço sobre lucro de 8,5, como se a falência ainda estivesse fresca nos balanços. E é aí que entra a tese de Pabrai. A empresa está gerando caixa, tem controle de custos e atua em um setor com demanda cíclica, e essa demanda está voltando.
Os preços do petróleo, tanto Brent quanto da WTI, estão se mantendo em patamares sustentáveis, o que favorece a reativação de campos offshore, especialmente os mais rentáveis. Além disso, o investimento em capital da Valaris para os próximos trimestres é baixo, o que permite converter receita em lucro com maior velocidade. O ponto de atenção agora está na consistência do fluxo de caixa operacional. Se ele continuar se estabilizando, a nova precificação pode acontecer de forma abrupta. Esse tipo de ação é voltado para quem entende os ciclos de commodities e sabe que em certos momentos o mercado simplesmente esquece de reavaliar ativos que voltaram a gerar valor. Mas e se o próximo alvo da oportunidade não estiver no fundo do oceano e sim nas redes de telecomunicações? Enquanto alguns investidores procuram disrupção, Howard Marks permanece fiel ao princípio da estabilidade. No primeiro trimestre de 2025, ele fez da Nokia uma das maiores novas posições da Oaktree Capital, com 2,44% do fundo alocado na empresa. Isso pode parecer surpreendente, afinal, quando foi a última vez que você ouviu falar da Nokia. Mas esse é exatamente o ponto. A Nokia não precisa chamar a atenção para entregar resultados. Ela atua em um setor crítico, infraestrutura de telecomunicações, e faz isso com consistência. Não é uma ação para gerar manchetes, é uma ação para gerar fluxo de caixa. Nos últimos 5 anos, o lucro por ação cresceu em média de 19,6% ao ano. A empresa tem dívida líquida negativa, ou seja, mais caixa do que dívidas, e continua gerando fluxo de caixa livre com margem de 9,3%. Em termos de rentabilidade, as margens não impressionam tanto à primeira vista, a EBITDA em torno de 13,1%, mas são estáveis e previsíveis, e a avaliação está dentro do que se espera para esse tipo de ativo. Preço sobre lucro de 21,5 e valor da empresa sobre EBITDA de 8,7. Nada exagerado, nada deprimido, apenas justo para uma operação sólida. A tese de Marx vai além dos números. A Nokia está posicionada para capturar valor em duas frentes estruturais: a expansão do 5G global e o fortalecimento da infraestrutura tecnológica soberana, especialmente na Europa. Com governos cada vez mais atentos à dependência externa em redes e conectividade, empresas como a Nokia se tornam essenciais. Essa é a ação que funciona como âncora em uma carteira. Segura o portfólio quando tudo ao redor balança. E olhando para todas essas movimentações, uma pergunta se impõe: o que exatamente une essas decisões tão diferentes? 6 investidores, 6 empresas, 6 estratégias distintas, mas com algo em comum. Todas as ações aqui apresentadas compartilham o mesmo perfil: margens elevadas, geração de caixa sólida e uma tese clara de recuperação ou valorização. Mesmo em setores diferentes, o padrão repete-se. São empresas que resistem, adaptam-se e, acima de tudo, continuam a entregar valor. O grande insight: esses investidores não espalham capital por medo, eles concentram por convicção. Quando os fundamentos são sólidos, a diversificação excessiva deixa de ser segurança e passa a ser diluição de resultado. Então, a pergunta que fica para si é: a sua carteira está alinhada com essa lógica? Ela prioriza geração de caixa, margens consistentes e avaliação racional? Não se trata de investir nas mesmas empresas, trata-se de adotar o processo mental e aplicar os critérios por detrás de cada decisão na sua carteira. Se este tipo de análise direta e técnica faz sentido para si, inscreva-se no canal agora mesmo e também curta este vídeo para que eu compreenda que posso trazer mais conteúdos assim. Utilize estas informações para refinar a sua carteira com inteligência. No fim, investir bem não é seguir a maioria, é entender antes de agir. Vemo-nos no próximo vídeo.